Naquela noite, um povo inteiro acreditou que estava prestes a morrer. Atrás deles vinha o exército mais temido do mundo antigo. À frente, havia apenas o mar, escuro, profundo e impossível. Não havia estrada, não havia ponte, não havia para onde correr. E foi exatamente ali que Deus decidiu fazer o impossível acontecer. Mas antes do mar se abrir, houve medo, fuga e desespero. Os hebreus haviam deixado o Egito depois de séculos de escravidão. Durante gerações, viveram debaixo de chicotes, ordens e sofrimento constante. Seus braços construíram cidades, mas suas almas clamavam por liberdade. E então Deus levantou Moisés para enfrentar o poder de Faraó. Moisés não parecia um guerreiro, mas carregava uma missão impossível. Ele entrou diante do rei mais poderoso da terra sem espada e anunciou que o Deus de Israel exigia a libertação do povo. Faraó endureceu o coração e se recusou a obedecer. Então o Egito começou a ser abalado por sinais terríveis. As águas mudaram, o céu pesou, a terra gemeu e o medo cresceu. Praga após praga caiu sobre o Egito como aviso divino. Mesmo assim, Faraó resistiu até o último limite do orgulho. Então veio a noite que mudou tudo para sempre. A morte passou pelo Egito e o império finalmente se dobrou. Naquela madrugada, Faraó ordenou que os hebreus partissem imediatamente. Depois de séculos de dor, a liberdade finalmente começou a nascer. Famílias inteiras deixaram o Egito às pressas, ainda sem acreditar. Crianças, idosos, animais e multidões seguiram pela noite em silêncio. Eles saíam da terra da opressão rumo ao desconhecido. Mas o Deus que os libertou também os conduzia passo a passo. Uma nuvem os guiava de dia e fogo brilhava sobre eles à noite. O deserto parecia vasto, estranho e assustador, mas Deus estava presente. O povo andava entre alívio e incerteza, tentando entender o futuro. E então, quando tudo parecia finalmente começar, a ameaça voltou. No palácio do Egito, o coração de Faraó mudou outra vez. A raiva substituiu o medo, e o orgulho reacendeu sua fúria. Ele percebeu que havia deixado partir a força que sustentava seu reino, e decidiu perseguir Israel para trazê-lo de volta pela violência. Então os carros de guerra começaram a se mover pela areia. Cavalos foram preparados, soldados armados e comandantes convocados às pressas. O chão do Egito tremeu com a marcha de um império enfurecido. Faraó não queria apenas recuperar escravos, queria esmagar a esperança. Enquanto isso, Israel seguia sem saber o que vinha atrás deles. O deserto parecia silencioso, mas a destruição já estava em movimento. Até que alguém olhou para trás e viu poeira no horizonte. Primeiro foi uma mancha distante, depois um som, depois o terror. Eram cavalos, carros, lanças e o exército do Egito avançando rápido. O povo congelou entre pânico e incredulidade absoluta. Diante deles, o mar. Atrás deles, a morte se aproximando. Não havia como lutar, não havia como fugir, não havia saída. E foi nesse instante que o medo tomou conta do acampamento. Gritos começaram a ecoar entre as tendas e as famílias. Homens e mulheres correram em desordem sem saber o que fazer. Crianças choravam enquanto o som dos carros aumentava no vento. O povo olhou para Moisés, mas já não havia calma nos olhos deles. O desespero transformou libertos em pessoas prestes a quebrar. Muitos começaram a dizer que era melhor ter ficado no Egito. Diziam que pelo menos lá havia vida, mesmo que em escravidão. Agora, ali diante do mar, tudo parecia uma armadilha sem saída. O medo distorceu a memória e quase apagou o milagre recente. O povo reclamou, chorou e acusou Moisés diante de todos. Parecia que a fé construída na libertação estava desmoronando naquela noite.
Mas enquanto todos tremiam, Moisés permaneceu de pé diante do caos. Ele também via o mar, o exército e a impossibilidade da situação. Mas havia algo maior em seu coração do que o próprio medo. Então Moisés se voltou para o povo com firmeza sobrenatural e falou como alguém que enxergava além do desespero humano. Não tenham medo, permaneçam firmes e vejam o livramento do Senhor. Essas palavras cortaram o caos como uma luz em plena escuridão. Mas mesmo assim, ninguém conseguia imaginar o que aconteceria a seguir. O mar continuava fechado e o exército continuava se aproximando sem parar. Era fé contra o impossível e a noite só ficava mais pesada. Então Deus falou com Moisés no meio daquela tensão insuportável. A ordem não foi para recuar, nem para se render ao medo. Deus mandou que o povo seguisse em frente, direto em direção ao mar. Era uma ordem absurda para qualquer mente humana naquela hora. Mas o impossível começa onde a lógica termina. Então Moisés ergueu o cajado diante das águas escuras. O vento começou a mudar, como se o céu prendesse a respiração. As nuvens se moveram, a atmosfera pesou e o mar pareceu despertar. A coluna de nuvem então se moveu para trás do povo. Ela ficou entre Israel e o exército egípcio como muralha viva. Para um lado havia escuridão, para o outro havia proteção sobrenatural. O inimigo podia ver o povo, mas não podia alcançá-lo ainda. E então o vento soprou com força sobre as águas da noite. Não foi um instante pequeno, foi um mover gigantesco da criação. O mar começou a recuar como se obedecesse à voz do céu. As ondas se elevaram, a areia surgiu e o impossível tomou forma. Diante dos olhos de milhares, uma estrada apareceu dentro do mar. As águas se elevaram como muralhas vivas dos dois lados. O chão, antes escondido, agora se estendia como passagem sagrada. O povo ficou em silêncio diante de algo grande demais para explicar. Ninguém ali jamais esqueceria o que seus olhos estavam vendo. O Deus invisível acabava de abrir um caminho onde não existia nenhum. Então Moisés avançou primeiro e o povo começou a segui-lo. Passo após passo, famílias inteiras entraram entre paredes de água. O som do vento, do mar e da fé dominava aquela travessia. Crianças olhavam para cima, vendo água suspensa sobre suas cabeças. Pais seguravam suas mãos com força sem entender como aquilo era possível. O medo ainda existia, mas agora caminhava ao lado do milagre. Cada passo parecia atravessar não só o mar, mas a própria escravidão. Eles não estavam apenas fugindo do Egito, estavam deixando um passado inteiro. A travessia tornou-se um caminho entre terror e redenção. E mesmo com o mar aberto, a ameaça ainda não havia terminado. Do outro lado da barreira de nuvem, Faraó continuava perseguindo. Quando viu o caminho aberto, decidiu avançar também pelo mar. O orgulho o cegou até diante do milagre mais assustador. Seus carros entraram na passagem como se pudessem desafiar o próprio Deus. Soldados, cavalos e lanças avançaram pelo leito ainda úmido. O som da guerra invadiu o corredor de águas em perseguição brutal. Israel ainda corria, mas o Egito vinha logo atrás em velocidade mortal. Parecia que a travessia ainda poderia terminar em tragédia. Então, no coração da perseguição, algo começou a mudar novamente. As rodas dos carros começaram a travar no chão encharcado. Os cavalos perderam o ritmo e o avanço virou confusão. O exército mais poderoso do mundo começou a ser tomado pelo caos. Os soldados perceberam tarde demais que estavam lutando contra o próprio céu. O pânico mudou de lado e agora era o Egito que temia. Enquanto isso, Israel seguia cada vez mais perto da outra margem. O caminho ainda era longo, mas a libertação já podia ser sentida. O povo corria entre exaustão, lágrimas e esperança quase inacreditável. Alguns olhavam para trás e viam o juízo se aproximando dos perseguidores.
Outros apenas seguiam, com o coração disparado e a alma tremendo. E então o último grupo de Israel finalmente alcançou a margem segura.